Um piloto que sobreviveu à era mais mortal da Fórmula 1, escapando de vários acidentes, mas claro, sofreu ferimentos em alguns deles. Fez história na Fórmula 1 ao se tornar o primeiro vencedor de um grande prêmio e o primeiro campeão mundial e morreu em um acidente de trânsito. A história de Giuseppe Farina é o nosso vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bueno e este é o Bootkin GP. Olha só, eu quando começo a usar uma marca, eu gosto de usar todos os produtos. Então eu comecei aqui usando as camisetas de algodão egípcio da Minimal Club, assim, lisas, sem estampas, do jeito que eu gosto, né? Eu gosto de camisetas bem assim, né? Sem estampas, sem firulas, sem nada. E aí eu comecei a experimentar outros produtos, calça jeans, jaqueta, cueca, entre outras coisas. E a Minimal Club, ela tá com uma promoção progressiva este mês para vocês também conhecer as outras peças da Minimal Club. Então entra lá, minimalclub.com.br e também use o cupom BOOTKINGP que o seu desconto fica maior ainda e conheça todos os produtos da Minimal Club que são de excelente qualidade, recomendo demais. Ontem, dia 30 de junho de 2026, completou 60 anos da morte de Giuseppe Nino Farina. Ele que nasceu em um ambiente de engenharia automotiva, sendo o sobrinho do famoso designer Battista Pininfarina, que era designer de carros de várias marcas esportivas. O Farina era formado em engenharia mecânica, além de ser piloto, é claro, e começou a pilotar lá na Itália na década de 30, sendo tricampeão italiano de automobilismo na década de 30. Quando a Fórmula 1 surgiu em 1950, ele participou do primeiro grande prêmio da história em Silverstone e venceu. Naquele ano, ele também venceu os GPs da Suíça e Monza e foi campeão da Fórmula 1, é o primeiro campeão mundial de Fórmula 1, pilotando o carro da Alfa Romeo. Em 1951 ele terminou o campeonato em quarto lugar, em 52 ele foi vice-campeão já pilotando pela Ferrari, em 53 também pela Ferrari em terceiro, e em 1954 o Ascari saiu da Ferrari e aí o Nino Farina foi ser o grande líder da equipe, o primeiro piloto da equipe, já com 47 anos, mas aí ele se envolveu em alguns acidentes que atrapalharam os seus planos. Mas acidentes na vida de Nino Farina não eram nada incomum e ele teve outros acidentes muito antes da Fórmula 1. Na década de 30, ele se envolveu em 2 acidentes fatais. O primeiro foi durante o Grande Prêmio de Deauville, em 1936, quando tentou ultrapassar Marcel Lerot para o segundo lugar. O Alfa Romeo de Farina colidiu com o Era de Lerot, fazendo com que ele capotasse e pegasse fogo. Lerot foi arremessado para fora do carro, sofreu uma fratura no crânio e morreu no hospital, enquanto Farina escapou com ferimentos leves. 2 temporadas depois, durante o Grande Prêmio de Trípoli de 1938, o Maserati de Lazio Hartmann cortou uma curva na frente de Farina. Os carros colidiram e capotaram. Farina sobreviveu sem ferimentos graves, mas Hartmann morreu no dia seguinte. Na Fórmula 1, Farina também se envolveu em um episódio trágico. O Grande Prêmio da Argentina de 1953, o presidente Juan Perón, presidente argentino, havia permitido assim livre acesso, né, aos espectadores da corrida, o que significava assim, que os pilotos tinham que correr com multidões de espectadores ao longo do circuito, assim, sem qualquer tipo de segurança. Em um momento da corrida, as pessoas acharam que era uma boa ideia começar a atravessar a pista e uma criança, atravessou a pista enquanto Farina fazia uma curva rápida, a curva Noroeste. Farina foi obrigado a fazer uma manobra para desviar do garoto, mas acabou indo em direção aos espectadores e atingiu vários espectadores que estavam na saída de curva, matando 7 pessoas e ferindo muitos outros. Voltando à temporada de 1954, que eu mencionei que o Ascari tinha saído da Ferrari e o Farina foi se tornou ali o primeiro piloto da equipe. Ele chegou em segundo lugar no GP da Argentina, mas outros acidentes em campeonatos de carros esportivos o deixaram fora de praticamente toda a temporada.
Ele sofreu um grave acidente na Mille Miglia enquanto liderava com sua Ferrari 375 Plus e apenas 7 semanas depois desse acidente, Farina correu o Grande Prêmio da Bélgica de 1954, o último GP que ele disputou na temporada. Mais tarde na temporada, ele se feriu durante um treino para uma prova de carros esportivos em Monza. Uma junta da sua Ferrari quebrou, o eixo de transmissão perfurou o tanque de combustível, o carro pegou fogo e Farina sofreu queimaduras tão graves que ficou fora do resto da temporada, ficando aí mais de 20 dias hospitalizado. Ele retornou para a Ferrari para disputar a temporada de 1955 na Argentina, tomando injeções de morfina para aliviar a dor, ainda como sequelas do acidente lá em 1954. Você vê como é que foi a gravidade. E ele disputou 3 GPs da temporada de 55, o GP da Argentina, que ele chegou em segundo, o GP de Mônaco, que ele chegou em quarto, e o GP da Bélgica, que ele chegou em terceiro. Mas devido aí às suas condições físicas, muita dor, ou seja, era muito desgaste, muito sacrifício que ele tinha que fazer para correr, e também ele ficou abalado pela morte do Alberto Ascari, que morreu ali depois do GP de Mônaco. Ele decidiu se aposentar das corridas. E após se aposentar, ele também se envolveu nas distribuidoras da Alfa Romeo e Jaguar e mais tarde prestou assistência ali na fábrica da Pininfarina, né, com seu tio ali trabalhava, né, um grande designer de carros, como eu mencionei no começo do vídeo. Então, a caminho do Grande Prêmio da França de 1966, o Giuseppe Farina ele estava indo lá para assistir a corrida e também ele estava trabalhando como consultor e como dublê para o filme Grand Prix, que aliás é um filme excelente. Se você não assistiu o Grand Prix, é excelente, assim, é coisa linda, assim, é realmente cinema, é maravilhoso o filme, maravilhoso. Assistam o filme. E o Farina, ele era consultor e dublê no filme e ele estava indo lá para assistir o GP da França de 66, onde ia ter a corrida, e também eles iam fazer filmagens do filme. Mas ele perdeu o controle aí do seu Lotus Cortina nos Alpes de Saboia, perto de Aigebelli, bateu em um poste telegráfico e morreu instantaneamente aos 59 anos. Para vocês verem como é que é a ironia da vida, né? Ele sobreviveu a inúmeros acidentes enquanto se arriscava, enquanto pilotava no limite, enfim, passou aí por várias e várias décadas pilotando carros de corrida, se expondo ao perigo e nada aconteceu, assim, nada entre aspas, né? Claro, ele sofreu acidentes, sofreu ferimentos, mas continuava vivo, continuava tendo ali a sua vida, mas acabou falecendo em um acidente de trânsito. Mas ele deixou o seu nome na história como o primeiro vencedor de um grande prêmio de Fórmula 1, primeiro campeão mundial. Dizem que ele era, por conta de ser engenheiro mecânico, ele conhecia muito do carro, então ele foi, assim, dos primeiros pilotos a se preocupar com a questão de poupar pneu, poupar motor, porque naquela época, né, os carros quebravam muito, imagina, em 1950, né, a confiabilidade dos carros não era aquela coisa toda, né, então ele, por conta do seu conhecimento, ele sabia muito bem ali como controlar o carro, como poupar o carro, como poupar equipamento, e fazia dele aí conseguir grandes resultados na Fórmula 1. E você, se gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê valor em nosso trabalho, ajude-nos aí financeiramente clicando aqui em Seja Membro, que você ajuda a manter este projeto. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.